Linha direta com a justiça pelas ondas da Rádio Bandeirantes. Também estamos em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, recebendo grandes nomes do mundo jurídico para essa temporada de 2025. Vamos dar o pontapé inicial no programa de hoje, recebendo o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Oséias da Viviana. Tudo bem, Dr. Oséias? Tudo bem, Pedro, internautas, equipe técnica. É sempre um prazer participar do programa e um abraço ao doutor Felipe. Também está conosco o Dr. Felipe Balera, advogado especializado na área previdenciária, mas um grande conhecedor do direito, para nos dar luz à discussão nesse bloco do programa. Tudo bem com o senhor, Dr. Felipe? Tudo bem, Pedro? Bom dia para todos os ouvintes, principalmente ao Dr. Oséias. Um grande abraço a todos. Doutor Felipe, há um novo serviço disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania em matéria consumerista. A parceria do Tribunal de Justiça com o PROCON tem o foco no atendimento ao consumidor superendividado. Por favor, traga para nós mais explicações, considerações e como as pessoas podem acessar esse novo serviço do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos lá. No próprio site do Tribunal de Justiça já tem o link para acessar esse serviço, né? E a intenção é a seguinte: o consumidor que tem alguma demanda, né, judicial, ele pode ingressar com essa solicitação para que se faça um acordo, né, com a parte contrária, né, com o fornecedor do serviço ou do produto, né? Ele vai na linha do que já foi previsto na legislação, de solução dos conflitos de forma amigável, né? A gente tem a lei 9.099, que já tem ali, vai fazer 2 décadas nesse 3 décadas nesse ano, né? E ela também vai nesse mesmo sentido. Ela criou os juizados especiais cíveis para a solução de conflitos de menor valor, né? E a intenção é evitar esse superendividamento do consumidor, que às vezes comprou por um produto que ele não tem as condições para pagar as prestações, e aí um acordo pode ser feito nesses centros de solução de conflitos, né? Às vezes tem conflitos também com o plano de saúde, que acontece muito, né? O plano de saúde vai tendo os seus reajustes, às vezes superam, né, os valores previstos na ANS, e isso também é um conflito que poderia ser solucionado de forma amigável, sem necessidade da ação judicial. E essas ações, elas visam evitar que o Poder Judiciário se sobrecarregue de uma série de processos que podem ser solucionados amigavelmente, e feito um acordo nesses centros, o acordo ele vai ter, né, o mesmo valor de uma sentença judicial, ele vai poder ser executado judicialmente caso uma das duas partes descumpra com aquilo que foi acordado. Doutor Oséias? Pedro, comentando essa questão é muito importante pelo seguinte: nós estamos vivendo na era da comunicação facilitada pela tecnologia. Como nunca antes na história da humanidade, nós tivemos essa possibilidade de comunicação instantânea e presente e com comunicação de massa. Você pode se comunicar hoje através dessas redes de maneira massiva e com alcance impressionante de número de pessoas que são atingidas por esses meios de comunicação. E no judiciário a gente tem a seguinte questão: a judicialização ela tem um custo muito elevado e ela pesa bastante para o erário público. E quanto menos a gente resolver esses problemas de forma extrajudicial, tentar essa solução do acordo, até porque o acordo tem uma filosofia muito importante. Quando se fala de acordo, você tem concessões de uma parte e concessões da outra. Então, são decisões que acabam brotando da própria vontade do conflito,
da solução do conflito das pessoas que estão nessa situação conflituosa. Então, o acordo é talvez um dos meios mais eficazes de pacificação da sociedade, mais até do que a decisão judicial imposta, que é aquela de que alguém pleiteia, o outro resiste e o juiz decide. Alguém vai ficar descontente com isso. E quando você faz o acordo, você tem uma solução negociada que ambas as partes aceitaram aquilo e foi uma decisão deles mesmos. Apenas o judiciário a homologa e a consagra como resolvida. E é muito importante citar que nesses consumos de massa, como é o caso, por exemplo, do superendividamento, você tem aí, primeiro, uma questão importante que tem que ser analisada, é o seguinte: o superendividado ele tem dois perfis. Ou você tem alguém que não tem capacidade, inteligência e maturidade para poder fazer a gestão financeira da sua vida, e você tem outro que acaba se endividando por impulso, injustificado e desnecessariamente, mas nem por isso devia ficar desamparado, porque essa deficiência de administração financeira tem que ser protegida pelo Estado e tentar dar uma solução a isso e trazer essa pessoa para o mundo, novamente para a via do consumo, que é importante para a economia. E, por outro lado, você tem um outro perfil de endividados, que é aqueles que, por necessidade premente, de saúde, coisa do tipo, acaba se endividando mesmo, não porque não saiba gerir a sua vida econômica, mas porque foram impelidos a terem que contrair empréstimos ou despesas relevantes para cuidar da sua saúde e da saúde de sua família. Então, esses dois perfis também, quando se faz esses análises, deve ser analisado e também fazer uma educação financeira para essas pessoas no momento em que você faz essa tentativa extrajudicial de realização desses acordos para evitar que essas questões vão acumular com custo elevado ao judiciário. Por outro lado, você tem também as outras relações de consumo com relação dos planos de saúde, é uma fonte de conflito muito grande também, porque você tem aí no meio as agências de saúde, que infelizmente não são muito eficazes e cuidadosas, e parece que foram mais cooptadas pelos próprios prestadores de serviços dos planos de saúde, e menos proteção dos próprios consumidores dos planos de saúde, e você tem, então, um acúmulo enorme, porque também a ANS limita muito alguns tratamentos, algumas coisas modernas, ou compra de remédios, ou cirurgias, ou tratamentos alternativos e mais avançados que ainda não foram incorporados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e isso também é uma fonte de conflito muito intensa e de trabalho muito ingente para o judiciário, porque o judiciário tem que trabalhar quase sempre com antecipação de tutela. E aí os advogados têm que cuidar bastante para que façam as instruções dessas causas com o máximo de prova documental necessária, exames médicos, laudos médicos prévios, para poder obter seus resultados. Isso tem um custo e um acúmulo, toma um tempo muito grande o judiciário, com um custo muito elevado também. Então, é sempre bem-vindo. E aproveitar esse momento tecnológico da comunicação instantânea que nós estamos vivendo para tentar esses meios alternativos. São sempre muito bem-vindos e nós devemos cada vez mais, inclusive, uma coisa que o tribunal fez que eu achei muito interessante era usar desembargadores aposentados, juízes aposentados como colaboradores não remunerados para fazer essa intermediação, para ajudar na solução desses conflitos. Isso é muito importante, o tribunal está de parabéns por essa iniciativa, e nós que estamos aposentados estamos muito dispostos a colaborar com o tribunal, com a nossa experiência e vivência, para trabalhar como facilitadores dessa solução de conflito. Basta fazer um cursinho breve, um entendimento das técnicas necessárias para fazer essa aproximação das pessoas e solução dos conflitos. É um tema muito interessante e que vale a pena trabalharmos sobre ele e deixarmos claras essas informações que estamos dando. Doutor Oséias da Viviana, a doutora Marta Geller, que trabalha com o doutor Felipe Balera, escreveu um artigo muito interessante sobre esse assunto, que eu recomendo a todos, que está no portal do Estadão, em que ela diz que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E é bem a síntese didática para leigos do que estamos tratando aqui nesse capítulo da conciliação e da mediação.
Doutor Felipe Balera, o STJ decidiu que a expulsão de um brasileiro de um país estrangeiro não impede a homologação de sua sentença penal no Brasil, permitindo que a pena seja cumprida aqui. Vamos falar um pouco sobre homologação de sentença penal após expulsão. As suas considerações. Sim, Pedro, esse caso trata de um brasileiro, ele foi condenado na Argentina por crimes, estava cumprindo a pena lá, e ele foi expulso da Argentina e mandado de volta para o Brasil, né? Aqui a gente tem duas figuras, né, que a lei de imigração brasileira trata de forma diversa, né? Tem a extradição e tem a expulsão, né? No caso da extradição, né, a gente tem uma pessoa que foi condenada por um crime, né, no seu país de origem, né, ou em outro país, e ela está vivendo fora e é solicitada a sua extradição para aquele país para que ela cumpra a pena no país em que ela cometeu o crime, né? A gente tem diversos casos aqui do Brasil de extradição de estrangeiros que foram solicitados por outro país, né? Um que ganhou bastante repercussão foi de um traficante colombiano que vivia aqui, Abadia, e ele foi extraditado para cumprir pena nos Estados Unidos, onde ele tinha sido condenado, né? Mas existem outros casos também envolvendo extradições de estrangeiros pelo Brasil, tá? Já a expulsão, ela é diversa. A pessoa está num país estrangeiro, né, e pelo seu comportamento inadequado, não há necessariamente a necessidade de algum crime que ela tenha cometido, né, ela é expulsa daquele país e também pode ficar por um prazo determinado sem poder voltar, né? Nesse caso específico foi isso que aconteceu, foi a expulsão. Era um brasileiro que estava na Argentina, foi condenado lá por um crime e foi expulso, né? E aí o STJ se viu diante dessa situação, porque no caso da extradição, é claro, a legislação para permitir, né, que essa pessoa, né, cumpra a pena no seu país, né? Já no caso da expulsão, existia uma certa controvérsia, né? E o STJ entendeu que sim, ele vai poder cumprir a pena é, que ele foi condenado na Argentina aqui no Brasil, a mesma sentença condenatória da Argentina vai poder ser utilizada aqui no Brasil, né? Ele vai, inclusive, ele poderia, em tese, segundo o STJ, aproveitar período de pena que ele já cumpriu na Argentina. Ele ficou preso na Argentina um período, né? Então, esse período de tempo ele poderia ser aproveitado aqui no Brasil, né? Reduzindo ali o tempo que falta para ele cumprir pena, né? Mas, nesse caso específico, segundo o STJ, ele não conseguiu comprovar esse tempo em que ele permaneceu encarcerado na Argentina, tá? Então, para esse cidadão específico, né, ele não vai contar o tempo, mas em tese, segundo reafirmou o STJ nessa jurisprudência, ele seria possível a transferência, né, desse cumprimento de pena para o Brasil, utilizando o tempo que já foi cumprido no exterior. Tá? Então, essas são as considerações que eu faço sobre esse caso. Pois é, Pedro, o doutor Felipe faz a clara distinção entre a extradição e a expulsão, e é importante apenas acrescentar o seguinte: quando se trata da extradição, independe de crime ou não crime, a extradição pode ser determinada e é da tradição da história constitucional mundial, de toda a humanidade, que os nacionais quase sempre não podem ser expulsos do seu próprio país. Essa é uma regra que tem que ser observada sempre. Fora isso, os estrangeiros que ou se comportam mal, ainda que não cometa crime, ou cria algum problema e inconveniência para um país, ele pode ser expulso. Por outro lado, nós temos, pode ser extraditado em caso de ele ter cometido algum crime no país
de seu país de origem, e aí está no exterior, aí ele pode ser extraditado de acordo com os tratados internacionais que existem, que ligam as pessoas. Com relação à expulsão, é muito importante ligar o seguinte: ela tem, na verdade, no caso, se o sujeito está condenado e cumprindo pena num outro país, e o sujeito é brasileiro, por exemplo, para ele poder ser expulso, é um ato unilateral e de caráter punitivo da própria nação que o havia condenado. Porque o cumprimento da pena lá no outro país tem custo também para o outro país. Não é uma coisa relevante, mas tem custo também. Então, ele pode ser expulso. E sendo expulso, como o doutor Felipe deixou bem claro, se ele já cumpriu parte da pena, ele pode eventualmente cumprir a pena. Mas, para isso, tem que passar primeiro por um processo de interiorização da condenação do outro país para o nosso país, e vai depender de alguns dados que são muito relevantes. Que tenha o sistema jurídico daquele país que o condenou, tenha critérios e ritos da condenação que coincidam ou se aproximem e se encaixem nas mesmas regras das garantias de direito, de defesa de direito que tem aqui no Brasil. Então, preenchido esses requisitos e feito a transferência da sentença para o nosso país, e aqui aceito isso, porque verificar esses ritos que identificam com aquelas regras de direito de defesa que existem no nosso sistema legal foram obedecidos e cumpridos pelo outro sistema do que o condenou, então aí essa sentença é homologada e o resto da pena é cumprido aqui e seguido as regras de progressão de penas e outros dados relevantes do nosso sistema. Esse é um tema que o doutor Felipe colocou com muita clareza e mostrando bem essa distinção entre a expulsão e a extradição, que são coisas diversas, na verdade, né? E deixou bem claro quais são essa distinção, e eu fiz esses acréscimos para apenas ilustrar a boa colocação que já foi feita pelo doutor Felipe. Notificação de infração de trânsito, né? Ninguém gosta de receber a cartinha. Hoje em dia ela vem até pelo celular, às vezes, dependendo do cadastro aí do motorista em aplicativo. A Terceira Vara Federal decidiu que o condutor autuado pessoalmente não pode alegar desconhecimento da infração, mesmo que a notificação da penalidade tenha sido enviado ao proprietário do veículo. Dr. Felipe Balera. Essa foi uma decisão, né, do TRF4, né, que abrange a região sul do nosso país, né? Na verdade, uma sentença, né? Ainda não teve o julgamento do tribunal, foi uma sentença de um juiz de primeiro grau, né? Ele foi atuado por infração de trânsito, estava embriagado, foi pego no teste do bafômetro, né? E aí a multa ela não foi encaminhada para o condutor, mas sim ao proprietário do veículo. E isso serviu para ele como uma justificativa para ele não cumprir aquilo que foi determinado pela infração, né? E o juiz de primeira instância muito bem colocou que ele foi notificado pessoalmente dessa multa. Ele até fez o teste do bafômetro e comprovou o uso de álcool, né? E consequente direção do veículo que é algo vedado pela legislação e que, inclusive, causa uma série de acidentes atualmente, né? Então, ele não poderia alegar esse desconhecimento da infração, porque ele teve conhecimento de que a infração aconteceu. Ele foi notificado na hora, né? Apesar de não ter recebido o papel, né? Na hora em que ele cometeu a infração, ele já havia sido notificado pelo agente de trânsito. Então, aqui o desconhecimento foi afastado por essa sentença de primeiro grau, da qual cabe, né, recurso para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. No TRF4, isso que se questionou nesse julgamento, eles já julgaram um incidente repetitivo, né, sobre o tema infração de trânsito, né, e o TRF4 concluiu que a notificação de trânsito ela tem que ser enviada para o condutor e também para o proprietário do veículo, né? Isso é um entendimento firmado pela jurisprudência do Tribunal Regional Federal, tá?
Mas, nesse caso específico, o juiz de primeiro grau entendeu que, como essa infração ela aconteceu antes dessa decisão, ela não seria aplicada. E chegando no TRF4, o TRF4 também vai apreciar se vai aplicar esse incidente para esse caso específico, né, em que a gente teve uma notificação é, no ato, né, pelo agente de trânsito, ou se afastará esse incidente de resolução de conflitos de demandas repetitivas do tribunal. Tá? Essa é a síntese do caso, e que eu entendo que o juiz de primeiro grau agiu bem, né, pois uma vez que houve, né, a notificação pessoal feita pelo agente de trânsito, não haveria necessidade de uma outra notificação por correspondência para o condutor, tá? Até mesmo porque essa foi enviada para o proprietário do veículo, que pode muito bem, né, encaminhar essa notificação para aquele que ele sabe que estava dirigindo o veículo naquela oportunidade. Pois é, essa questão remete a um jargão jurídico que é a chamada nulidade de algibeira, né? O cidadão que é citado, que é autuado, está dirigindo um automóvel que não é dele, e é autuado pessoalmente no ato, faz o bafômetro, e depois vem, perdão, depois vem alegar, perdão, vem alegar que não foi notificado, a decisão é absolutamente correta, porque ele foi pessoalmente autuado e não poderia alegar ignorância. Né? Os atos de a comunicação dos atos processuais para efeito de contagem de prazo e ciência das partes tem toda uma técnica. E uma delas é, se faz autuação pessoal, não pode ele vir depois alegar. E com relação a essa outra questão da decisão vinculante que veio depois, essa jurisprudência consolidada, ela vincula as decisões futuras. E aí, quando ocorre fatos que entram em discussão, a gente tem que levar a consideração alguns pontos. Um desses, o fato ocorreu antes de tal decisão, como o doutor Felipe colocou bem claro, então não seria o caso de discutir a aplicação ou não dessa regra. Por outro lado, também seria importante mostrar que, mesmo nos casos que tenham ocorrido na vigência dessa decisão vinculante, cabe ao advogado fazer um trabalho de fazer o que se chama em direito de distinguish, de distinção dos casos concretos, para mostrar que, naquele caso, aquelas regras que foram trabalhadas, que são verdadeiras regras de direito, quando se faz esses acordos vinculantes, traçando parâmetros para decisões judiciais. Então, nesses casos, cabe ao advogado fazer cuidadosamente, tentar convencer o julgador de que os casos são distintos e que não se aplica aquela regra. É assim que funciona essa questão quando se trata de decisões vinculantes. Tá? Esses são os poucos comentários que aprecio, porque o doutor Felipe exauriu a matéria com toda clareza e precisão. Doutor Oséias da Viviane está conosco nesta edição de Linha Direta com a Justiça, junto com o doutor Felipe Balera, explicando notícias do mundo judiciário, decisões tomadas pelas diversas instâncias do Poder Judiciário no Brasil. Combate à intolerância religiosa pelo STF. O STF tem reforçado, né, doutor Felipe, a proteção à liberdade de crença com decisões que garantem direitos relacionados ao exercício religioso e combate à discriminação religiosa. O senhor tem aí informações sobre isso? Sim, esse é um tema que me interessa muito, da intolerância religiosa. Até eu escrevi a minha tese de doutorado sobre a liberdade religiosa. E nesse último dia 21 de janeiro, né, se comemorou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né? E o STF tem, de fato, tratado bastante sobre esse tema, né, tentando evitar esses crimes, né, contra a liberdade religiosa e principalmente esses atos de intolerância que são praticados regularmente no Brasil, né? Foi feito, inclusive, pela Ouvidoria Nacional do Ministério de Direitos Humanos, uma estimativa, né, de casos de violação à liberdade religiosa ocorridos apenas em 2024, e esse número supera 3.000 casos, né? Então é algo que tem acontecido com grande recorrência
no nosso país, né? E por que acontece isso, né? Foi algo que eu estudei profundamente no meu doutorado, né? O discurso religioso, né? Ele é um discurso que ele não parte do lado científico, do lado lógico. A pessoa não tem dúvida daquilo que ela crê. Aquilo faz parte da identidade dela. Ela tem aquela crença como algo que compõe a identidade pessoal dela, e aquilo que ela crê é uma certeza absoluta. O argumento contrário, ele vai ser sempre refutado por aquele que crê em algo com certeza absoluta, né? Então, é muito difícil você tentar convencer um crente, né, daquilo que ele acredita como parte composta da sua identidade, né? E ele vê também aqueles que creem de forma diversa, né, como pessoas diferentes deles, porque não compõem aquele mesmo grupo identitário, né? E é natural do ser humano, né, ver o outro que pensa diferente, que tem uma crença diferente, com uma certa desconfiança, tá? Mas existe também um limite a essa atuação daquela pessoa que acredita em algo. Ela não pode pedir o extermínio de outra pessoa só porque ela acredita em algo diferente, né? É natural da religião que ele tente convencê-lo de que a sua crença é mais importante, é mais relevante, é a verdade absoluta. Faz parte, inclusive, do proselitismo, que é algo comum nas principais religiões do mundo, que são universalistas, né? Até utilizando a minha própria religião, eu sou católico, né? A palavra católico, né? Ela vem do grego e quer dizer universal, né? Tentar convencer os outros daquilo que é de mais valor para aquele que crê nesse Deus, nessa crença absoluta. Tá? Então, faz parte da religião você ser proselitista, faz parte você tentar convencer alguém daquilo que você acredita, que é a sua verdade, que te faz bem. Mas não faz parte da religião você pedir o extermínio daquilo que você não acredita, daquela pessoa que crê em algo diverso do que o que é a sua crença, né? Então, a jurisprudência do STF já atua em vários casos, né? A gente teve, inclusive, uma condenação de um pastor de uma determinada igreja, né, em que ele pregava expressamente o extermínio de pessoas que acreditavam em religiões de matriz africana, né? Ele desejava o fim dessas religiões, né? E isso provocou uma série de atos, né, de agressão a templos dessas religiões, e esse religioso foi condenado pelos crimes de intolerância religiosa. Tá? Então, é algo que precisa ser muito cuidado pela nossa jurisprudência para evitar que esses crimes que a legislação prevê como crimes, né, intolerância religiosa, está previsto na legislação como um crime, eles se repitam e permitam que as pessoas exerçam sua liberdade religiosa, qual for, né? Não importa se vai ser uma crença majoritária ou minoritária, né? A pessoa tem essa liberdade de acreditar naquilo que compõe a sua identidade, como eu disse no começo, né? E uma boa margem que a gente poderia utilizar, né, para ver até onde vai esse discurso religioso, até qual que é o limite dele, né? É claro que só o caso vai responder a essa pergunta, né? A jurisprudência dos Estados Unidos, que é uma jurisprudência que ela é bem ampla com relação à liberdade de expressão, é uma jurisprudência que é até mais ampla do que a nossa, né, permitindo a liberdade de religião de forma menos limitada do que a nossa, já desde a década de 40, né, tem um entendimento, né, de que essa liberdade de expressão, especialmente a liberdade de expressão religiosa, ela termina nas chamadas fighting words, né, que a gente traduziu aqui como o discurso de ódio, né, aquele discurso em que ele prevê
né, o extermínio de um outro grupo, né, que é o fim daquele grupo, que inclusive, né, essa jurisprudência não é à toa aquela da década de 40. A gente estava vivendo um momento de guerra mundial em razão de discursos de ódio, né, proliferados pelo Estado nazista da Alemanha de então, né? Então, esse discurso de ódio, né, ele tem que ser evitado. É um limite, claro, a essa liberdade de expressão. É isso que eu queria, acabei até me estendendo um pouco mais, dizer sobre esse tema da liberdade religiosa e da intolerância. Bom, esse tema, primeiro eu cumprimento o doutor Felipe pela escolha do tema, que é muito delicado, difícil, e para uma tese de doutorado. E está muito bem exposto em alguns fundamentos, em algumas linhas da questão. É importante notar o seguinte: ao lado da chamada intolerância religiosa e a violência contra a liberdade de fé, liberdade religiosa, você tem a evangelização, que é aquele ato que os líderes das igrejas de todas as matrizes tentam convencer os seus seguidores a ampliar a sua base de apoio e extensão da fé dessas pessoas para outras pessoas. Perdão. Então, é importante sempre lembrar o seguinte, que além dessa evangelização, que não tem caráter aqui de intolerância, porque é feito com cuidado, é feito com respeito, e apenas com tentativa de convencimento do outro de que a sua fé deve ser adotada pelo outro, mas, sobretudo, temos que verificar o seguinte: a fé, como o doutor Felipe já colocou, é a certeza daquilo que a pessoa acredita. Não tem como você fugir disso. E isso está inculcado no ser humano e é impossível você tirar isso da mente do ser humano, não é? E na medida em que você pega essas religiões e você pega, por exemplo, estigmatiza, se o catolicismo, por exemplo, estigmatizar as religiões maometistas, ou as religiões chamadas até de padrão inferior, que não tem nada de inferior, mas são chamadas de inferior, são, por exemplo, as matrizes africanas, dos negros africanos que vieram para o Brasil. Há um certo preconceito, inclusive, contra essas religiões. Quando eu sou católico, tenho um certo preconceito com o maometismo. Quando eu sou maometista, tenho um conceito absoluto, um preconceito absoluto com todas as outras. Se eu sou católico, tenho preconceito com as religiões afrodescendentes. E assim a coisa vai com um conflito muito grande, quando, na verdade, aqui na Bahia, por exemplo, se viveu esse exemplo do sincretismo, em que as raízes africanas de fé são quase que integradas com o catolicismo e se festeja junto no Bonfim, em todas as igrejas, na praia, quando tem, por exemplo, Iemanjá, e eles emulam essas figuras da fé africana com as figuras da fé católica. E isso é muito proveitoso e até bom para o ser humano, porque a religião ela eleva um pouco o ser humano, ela tem essa vantagem. Agora, quando se fala de liberdade religiosa, é preciso lembrar também que existem os ateus, existem os agnósticos, que são uma liberdade de pensamento. Então, aqui extrapola até esse limite da fé religiosa, porque aqui já se fala de não ter fé religiosa alguma, não é? E esses direitos têm que ser preservados também, têm que ser respeitados. Você não pode, porque o sujeito é ateu ou agnóstico, e nega a existência de Deus, e há esse conflito também, que quase todas as matrizes religiosas são da veia criacionista, que acredita que foram entes superiores que criaram o mundo, e tem você aquela tese científica dos evolucionistas, fundada em Darwin, que toda a natureza nasceu e se desenvolveu por seus próprios meios e fenômenos da sua própria constituição. Então, há esses conflitos. É um tema muito fascinante e importante. Eu, pessoalmente, além de ter visto aí recente
invadiu de terreiro, com mortes, inclusive, coisa do tipo. Eu vivi, quando era juiz do Primeira Alçada, eu julguei uma causa interessantíssima de intolerância religiosa, muito curiosa, que eu vou relatar rapidamente, que foi a seguinte: uma família muito religiosa católica tinha uma fazenda aqui no interior de São Paulo e mantinha dentro da fazenda, perto da casa da sede, uma capela religiosa com imagens de santos do catolicismo. E quando esse casal faleceu, os herdeiros venderam essa fazenda e quem comprou foi uma pessoa que militava uma outra religião, que era da área pentecostal e protestante, cristão de outra ala. E o que ele fez? No primeiro dia que ele tomou posse da fazenda, ele meteu um trator, derrubou toda a igreja, santo e tudo, arrebentou com tudo. E a comunidade que frequentava aquela igreja com permissão do dono da fazenda reclamou. E aí apareceu um advogado que patrocinou uma causa em função da Cúria, por essa infração que foi cometida por essa pessoa, e inclusive com um pedido de que fosse reconstituída a igreja, reposta as suas imagens e facultado aos fiéis que pudessem ter acesso a essa igreja dentro de uma propriedade de uma pessoa que não professava aquela mesma religião. Eu, com a minha experiência e vivência, acabei dando uma solução justa e adequada, que respeitei os dois lados e levando sempre em conta a liberdade religiosa. O que eu fiz? Eu chamei todas as partes para uma reunião, expliquei a eles a importância que tem a fé de cada um, que não pode um menosprezar a fé do outro, não é? E fé é certeza de crença daquilo que existe, da estrutura da vida e do pós-vida, né? E acabei convencendo a que eles reconstruíssem essa igreja, não mais dentro da fazenda, perto da coisa, mas perto da via pública, onde tinha uma estrada que pudesse a comunidade ter acesso a essa igreja e não incomodasse a sua fé e a sua propriedade e não incomodasse por lá. E com isso foi homologado o acordo e foi resolvida essa parte patrimonial. E a parte criminal ele teve que se virar lá, eu não sei qual foi o resultado que teve, mas é uma questão muito interessante e de vivência que eu me lembro que valeu a pena rememorar aqui. Doutor Felipe, mais alguma consideração aí? Comentário sobre... Sim, muito interessante essa experiência do doutor Oséias, né, dessa decisão. Achei muito interessante esse caso. Depois vou até estudar para até considerar, né, que eu fiz a minha tese de doutorado, mas não publiquei o livro ainda, nem estou fazendo nem mexer próprio, porque eu nem tenho nada para vender, porque eu não publiquei esse livro. Mas é muito interessante essa história. E eu falei também da questão do proselitismo religioso, né, que é algo comum nas religiões, que isso acontece, né? Mas é diferente o proselitismo praticado pelos religiosos do proselitismo praticado pelo Estado, né? O Estado, de maneira alguma, ele pode ser proselitista, tentar convencer os seus cidadãos de que de alguma religião, né, ela é a correta, né? O Estado, ele é laico e ele nunca pode ultrapassar essa barreira da laicidade e partir para o proselitismo para convencer alguém de que uma decisão de uma religião é correta e a outra não, criando barreiras para determinados grupos religiosos. Mas tem que levar em conta, Felipe, sempre a existência de estados teocráticos, né? Infelizmente, existem isso que não seguem essa regra. São estados teocráticos extremamente sufocantes e que aprisiona as pessoas, e é muito terrível esse estado teocrático, mas existem e são problemáticos. Nós estamos vivendo esse problema agora, tanto no Paquistão como agora na Síria, essa discussão de sair desses limites, por exemplo, por causa do Irã e outros que têm esse Estado teocrático que impõe a religião. Isso é um problema muito sério e existe e não vai ser superado com facilidade, porque é assim o ser humano e vamos ter que conviver com isso. Verdade, né? É um problema muito maior. Doutor Felipe Balera, o TRF6, TRF da 6ª Região, estabeleceu novas teses relacionadas à revalidação de diplomas estrangeiros. Quais são as mudanças? O que nós temos daqui para frente?
Essa é uma tese do TRF6. TRF6 é algo novo, né, no nosso mundo judiciário, né, porque a gente só tinha até o TRF5, né, e foi criado recentemente, acho que faz no máximo 5 anos, esse Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que é composto apenas pelo estado de Minas Gerais, né? E essa decisão do TRF6, né, do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, ele trata de tentar revalidar os diplomas estrangeiros, né, de pessoas que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil, principalmente com relação aos médicos, né? Essa decisão ela levou em consideração principalmente os médicos. A decisão é extensa e tem vários pontos. Eu vou tratar aqui dos principais pontos dessa decisão. Aquele que tem um diploma de medicina do exterior, ele não precisa obrigatoriamente registrar esse diploma no Conselho Regional de Medicina do estado em que ele vai atuar, né? Não há essa necessidade, mas ele precisa passar por um exame que chama Revalida. Esse exame, esse Revalida, ele é, já é suficiente para que esse profissional atue em solo brasileiro. Tá? Ele não precisa também prestar serviço para essa revalidação, não precisa fazer como se fosse, né, uma residência, né, para aqueles que se formam aqui no Brasil, né, não é necessário que ele faça isso para atuar como médico aqui, mas ele precisa validar o seu diploma no exterior através desse exame chamado Revalida, que foi criado recentemente por uma lei federal. A decisão existência tem uma série de outros pontos também interessantes, mas eu quis destacar esses dois principais. Eu me preocupo um pouco com essa questão, porque é muito relevante você aproveitar esses cérebros que desenvolveram em faculdade. Por exemplo, tem muita gente que está formando aqui na Bolívia, formando aqui na Argentina, e vem para o Brasil e enfrenta dificuldades. Né? O Revalida é mais do que justo, tal como ocorre com o exame de ordem dos advogados, o Revalida tem essa capacidade de aferir a qualidade de formação profissional do médico. Eu acho que muito correto e muito justo quanto ao Revalida. Agora, eu não entendi, e o doutor Felipe pode me esclarecer melhor, o seguinte: o fato de você vir exercer a medicina no Brasil, você fez o Revalida e conseguiu se qualificar como médico com aquele curso que você fez no exterior, você não está obrigado a registrar no Conselho do CRM, o Conselho de Medicina, porque a fiscalização profissional é feita por um órgão paraestatal, que é o Conselho, que é muito importante. E aí essa pessoa fica, então, ao largo da fiscalização, ou como funcionaria isso? Eu não consegui captar esse lado. Doutor Felipe, talvez que tenha examinado isso com mais profundidade, como ficaria essa relação com relação ao Conselho Federal de Medicina com os que fizeram o Revalida e não estariam sujeitos a registro no Conselho? Eu acho que a partir do momento em que eles fazem o exame, eles já estão vinculados ao Conselho Federal, né? A decisão, como ela é uma decisão regional que estabelece apenas regras para o estado de Minas Gerais, né? Ela menciona, né, essa desnecessidade de vinculação ao Conselho Regional do estado respectivo em que a pessoa vai atuar, mas provavelmente ao Conselho Federal de Medicina esse profissional tem que estar registrado. E eu acho que isso também é o correto, né? Como qualquer outro órgão de classe, né? A pessoa precisa do registro para atuar, como acontece com os advogados que estão necessariamente vinculados à OAB para poderem atuar, né? Para possuírem a capacidade postulatória.
Tá, então, vou fazer só um último comentário, está esclarecido já para o doutor Felipe. Um último comentário é o seguinte: nós temos aqui uma queda de braço e uma luta terrível com relação ao mais médicos, aquele pessoal que vem de Cuba, porque a gente tem uma concentração de médicos muito grande nos grandes centros urbanos evoluídos e uma carência absoluta nos rincões do país e nos estados menos desenvolvidos e menos denso, de população menos densa, e uma carência enorme. E aí vem o Mais Médico e tenta fazer com que não só a remuneração maior e certos privilégios para poder levar o médico para esses rincões de dificuldade do nosso país, e a gente não consegue resolver esse problema, porque com todos os incentivos que são dados, ainda essas carências permanecem, e nós temos uma densidade de médicos muito grande nos grandes centros, médicos até ociosos, ou produzindo pouco, porque tem mais médico do que o necessário em determinados locais, e naqueles locais de carência absoluta sem médicos. E isso é um problema que nem o governo está conseguindo resolver. E esse é um problema muito sério que merecia esse comentário apenas como registro dentro desse tema de validação do Revalida para os médicos, porque havia uma resistência corporativa muito grande dos médicos formados no Brasil, querendo impedir que esses médicos formados no exterior trabalhassem no Brasil. E isso é preciso desmistificar e romper, porque se eles estão qualificados, serão sempre bem-vindos e necessários, e principalmente quando esses médicos se dispõem a irem para esses lugares mais remotos e mais difíceis do nosso país, que tanto precisa de médico e assistência. Para a gente encerrar, eu queria que o Dr. Felipe Balera fizesse algumas considerações rápidas sobre a Previdência Social, o INSS, diretrizes, mudanças. Nessa semana nós tivemos uma entrevista na Rádio Bandeirantes a respeito do INSS com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que falou da questão da biometria, cada vez mais inserida para concessão de benefícios, para evitar fraudes. Doutor Felipe, mudanças necessárias aí que estão acontecendo, o que o senhor diria como orientação às pessoas que buscam a Previdência Social? A Previdência Social está cada vez mais tecnológica, né? Essa entrevista sobre a biometria vai nesse sentido, que a gente vê cada vez mais a necessidade das pessoas de terem algum conhecimento tecnológico para buscarem os seus direitos, né? E a biometria, ela evita a fraude, né? Que é algo comum no INSS, a gente tem casos em que as pessoas, já até me recordo de um caso em que a pessoa foi pleitear o seu benefício e o INSS falou: não, você já está aposentado. Tem alguém recebendo a aposentadoria com o seu tempo de contribuição em outro estado do país, né? E isso vai evitar esse tipo de situação que, infelizmente, no século XXI ainda acontece, né? De pessoas fraudarem a Previdência e receberem benefício no lugar de outra, né? E atualmente o INSS está muito digital. A gente tem a plataforma do Meu INSS, que tem funcionado muito bem. Claro que tem alguns problemas, mas perto do que a gente tinha anteriormente, né? Ela é uma plataforma que tem solucionado os conflitos de forma mais célere, envolvendo a Previdência Social. Pois é, a biometria, né, como o meu filho colocou, é um avanço tecnológico extraordinário e vai ter sido adotado em muita coisa, não só no INSS, em toda atividade e controle do Estado para outras questões relativas a fiscais e tudo vai ser importantíssimo. É verdade que ela resolve esse problema da fraude, por exemplo, de alguém receber um benefício que não tem direito, e também não obriga pessoas que não têm como se locomover para poder fazer prova de vida pessoalmente num banco ou no INSS, como tem lutado, dá uma solução a esse problema que é muito relevante. Mas, mesmo assim, a bandidagem consegue usar a biometria para cometer irregularidades. Recentemente, nós tivemos aqui na imprensa, o Felipe deve ter visto isso, o fato de que um coitado de um aposentado passou para um estelionatário
os dados da sua fotografia no e-mail, no telefone dele, e ele fez um empréstimo consignado com a biometria desse aposentado. O banco fez o empréstimo para ele, caiu na conta do falsário, né? E ele não viu esse dinheiro. Na verdade, mesmo com essa colaboração que houve por parte do próprio aposentado, que ingenuamente passou os seus dados biométricos para o falsário, o banco teve que ressarcir, porque ele é uma pessoa vulnerável e não tem esse domínio da tecnologia e nem o conhecimento necessário para se proteger, né? Então, é uma questão muito delicada quando se trata de bandidagem, que mesmo nas tecnologias mais avançadas encontra um nicho para poder praticar ilegalidades. E esse foi um caso que me chamou muita atenção, quando o sujeito apropriou-se dos dados biométricos do outro para fazer essa operação fraudulenta e levar o dinheiro dele. E nós temos ainda um outro problema muito sério com essa tecnologia que vem agora, da inteligência artificial. Olha o caso recente da montagem que foi feita com a imagem do ministro da Fazenda, falando coisas e decidindo coisas que nunca tinham acontecido. Esse é um outro problema muito sério, que também a própria biometria pode ser invadida, pode ser manipulada e pode trazer problemas. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, e as autoridades públicas que estão nessa queda de braço agora com as big techs que estão agora em ascensão e poder nos Estados Unidos e com domínio em todo o mundo, e nessa briga que nós estamos tendo agora com a AGU e as big techs a respeito dos limites de conduta e de desinformação veiculado por essas vias. A tecnologia traz muita coisa boa, mas traz muita preocupação também, e nós temos que ficar muito ligados e atentos a isso, e as autoridades não podem descuidar de estar sempre monitorando tudo isso para ver como pode minimizar e trazer para o mínimo de dano possível, para usufruir do que ela tem de bom e trazer o mínimo possível daquilo que ela tem de ruim. Muito bem, doutor Oséias da Viviana, doutor Felipe Balera, muito obrigado pela presença aqui hoje para discutir assuntos relevantes com os nossos ouvintes de Linha Direta com a Justiça. Grande abraço, doutor Oséias. Ok, Pedro, um grande abraço a você, a equipe técnica, ao nosso ouvinte, ao doutor Felipe. É sempre um prazer participar do programa. Doutor Felipe, foi uma honra. Até o próximo programa. Até o próximo, Pedro. Um abraço ao doutor Oséias e a todos os ouvintes.